Sr. José Maria, antes de mais agradeço a disponibilidade para aceder ao nosso convite e começo-lhe por lhe perguntar, para além da sua atividade profissional, na área da restauração, que toda a gente conhece, é o líder da bancada socialista na Assembleia de Freguesia, ou seja, é o rosto da oposição aqui em Monte Córdoba, e preside à mesa da Assembleia Geral de duas associações. Como é que faz para conjugar o tempo para ter tempo para isso tudo? Antes de mais, boa tarde. Eu aqui agradeço por me fazer o convite para esta entrevista. Consigo, felizmente, se nós tivermos vontade, conseguimos sempre arranjar a forma de conciliar as coisas. A minha gestão profissional tem horas que tem alguma folga e essas horas então dedico às associações. A Associação Humanitária é que me leva mais tempo, é uma associação com uma dimensão que todos sabemos, vou lá quase todos os dias. A outra associação é uma associação relativamente nova, que é a Memória Afável. Fui convidado para fazer parte como Presidente da Assembleia, aceitei com muito orgulho e consigo perfeitamente conciliar o tempo e acho que tenho conseguido dar conta do recado. Apesar da Assembleia Geral não ser um órgão de gestão, é mais um órgão fiscalizativo, Exatamente. De gestão de sócios também. Pronto. Eu queria lhe perguntar como é que tem sido a adaptação da Associação Humanitária a esta nova realidade que o coronavírus trouxe, que trouxe muitas exigências, não só para a creche, mas também para o lar e para os... Com certeza. Tenho acompanhado de perto, como sempre acompanhei, como lhe disse há bocadinho, vou lá quase todos os dias, embora, e ressalvo isto aqui, que não é o papel do Presidente da Assembleia de estar a gerir essas situações, e fica aqui um convite ao diretor do Jornal Cordovense, que acho que fazia todo sentido entrevistar o Presidente da direção da Associação Humanitária, uma vez que já tem sido convidados de outras associações. Felizmente temos sido bem-sucedidos nesse sentido, não tivemos nenhum caso. Tem havido um esforço muito grande da direção e dos trabalhadores, nem tanto da Assembleia, porque a Assembleia é mesmo aquilo que disse há bocadinho, portanto, embora eu vá lá e dê o meu apoio, mas felizmente temos lidado muito bem com isso. Não gostaria de estar aqui a falar muito em números, porque isso deixaria para uma próxima oportunidade que fosse o Presidente da Direção a fazê-lo. A nova associação, a Associação Memória Afável, como disse, é o Presidente da Assembleia Geral. No entanto, a sua presença nessa associação parece que causa algum incómodo a algumas pessoas. Porquê é que acontece isso? É natural. Eu noto desde há algum tempo a esta parte que onde eu estou, onde está o meu rosto, que às vezes não sei porquê, não sei se é por cortar o cabelo sempre pequeno, usar uma roupa às vezes assim mais simples, que não sou vaidoso, mas eu estou lá, não estou porque pedi a alguém, eu estou lá porque me convidaram. E o convite, penso que sei da forma como surgiu, foi que desde o primeiro momento, e muita gente, ou quase toda a gente da freguesia sabe que eu estou com esse projeto. Até porque, quando foi pensado fazer essa obra, foi uma altura próximo das eleições autárquicas, em que eu era candidato, e os membros, os que faziam parte da Comissão de Festas naquela altura, falaram comigo, que fazia todo sentido haver umas casas de banho, e acho que mesmo aqueles que não gostam de me ver lá, que é impossível pensar o contrário, que efetivamente faz lá falta umas casas de banho e uma casa de apoio, porque nós sabemos que todas as gente recorriam, todas as comissões que fizeram aquela festa recorriam aos vizinhos para que lhes emprestassem ou o espaço para vestir os anjinhos, ou o espaço para usar as casas de banho, ou para fazer aquilo que nós chamamos as casas, que é para as pessoas que fazem os peditórios entregar o dinheiro, e então pensámos nisso. E nessa altura tinha a facilidade, como hoje ainda tenho o privilégio de ter alguma amizade com os vereadores da Câmara, neste caso o vereador que hoje é o Presidente,
falei com ele abraçou o projeto juntamente connosco e disse que era possível e demos mãos à obra e felizmente, ao contrário daquilo que muita gente pensava, a obra está na parte de grosso feito e tenho a certeza absoluta que vai ser concluída e porque temos, é importante também ressalvar isto, digo temos porque uma vez faço parte dessa associação, portanto, tenho a certeza que vamos concluir a obra. Temos tido o apoio das pessoas da freguesia, até porque houve um peditório na freguesia em que toda a gente mais ou menos colaboraram e, portanto, é aí que surge o meu nome, se calhar para espanto de muita gente, porque não sou de Santa Luzia, mas sou um cordovense e penso, e acho que não estou errado, que aquilo não é uma obra para as pessoas de Santa Luzia, até porque as pessoas que estão à frente dessa associação são de Santa Luzia, vivem lá próximo, todos eles têm a casa de banho em casa, todos eles têm as condições necessárias, nenhum deles provavelmente terá necessidade de utilizar aquilo em benefício próprio. Aquilo é uma obra para a freguesia, é uma obra para apoiar os eventos, como é óbvio, que serão feitos lá na capela e outros eventos que necessário seja abrir-se. E estará disponível para as comissões de festa? Com certeza, todas as comissões de festa, isto quem vai gerir o espaço, como é óbvio, a quem a Câmara fez a cedência do terreno foi a Associação à Memória Afável e essa associação, volto a frisar, não quer aquilo para eles, aquilo é para um bem da freguesia, todos os eventos lá façam, reza-se o terço lá no mês de maio, faço lá outras atividades, sei que quando há cortejos, quando há qualquer coisa do carnaval ou coisa do género, faziam reuniões na capela. A partir deste momento, logo que aquilo tenha condições, a partir daí essas coisas podem perfeitamente ser feitas neste espaço. Em 2017 apresentou-se como candidato à junta de freguesia, mas apesar de não ter vencido, contou com 1.116 votos da população cordovense, o que dá quase 40%, numa freguesia que há 12 anos é dominada pelo PSD, antes teve 12 anos independente. O Partido Socialista acabou por ter aqui uma boa votação e por dobrar até as votações anteriores. Com certeza. Se fosse hoje, acha que essa porcentagem seria diferente de votos? Teria mais ou menos votos? Sim, ouvindo, as pessoas sabem e o entrevistador, neste caso, que é o diretor do Jornal Cordovense, tem estado comigo algumas vezes no terreno, inclusivamente fazemos uma visita anual à freguesia e não tenho grandes dúvidas que se as eleições fosse hoje, que tinha mais votos. Na altura não ganhei as eleições como efetivamente pretendia, acho que perdi eu por não ter ganho as eleições e perdeu a freguesia por eu não ter ganho. Mas é a vontade do povo, respeito como tal, aceito a derrota eleitoral, respeito a junta que foi eleito, agora também exijo, e não podia ser de outra forma, que me respeitem como líder da oposição, e não faço oposição, chamemos de voto abaixo. A minha oposição é sempre feita no sentido de que as coisas melhorem, porque independentemente de eu estar no poder ou estar na oposição, aquilo que eu quero para a minha freguesia, sempre disse, e volto a dizer, o meu partido será sempre a minha freguesia e o bem do povo que vive na freguesia. E a razão desta entrevista e eu ter aceitado é precisamente o respeito que eu tenho que ter por essas pessoas, porque, como disse muito bem, nós praticamente dobramos aquilo que normalmente o Partido Socialista tinha em Montecorvo. Portanto, essas pessoas que votaram em mim têm que se sentir representadas e respeitadas. E é isso que eu tento fazer, dentro do possível, chamando a atenção, embora reconheça, e sou o primeiro a ser a favor das maiorias, mas reconheço que às vezes as maiorias nem sempre resultam do seu pleno. Como vê, estamos há um ano de haver novas eleições, praticamente um ano e 2 meses. Como vê a atuação da Junta de Freguesia nestes primeiros 3 anos do mandato?
com muita pena minha, vejo isto por uma parte muito negativa. E dou-lhe aqui alguns exemplos. É verdade, e foi o senhor que fez a entrevista, já tive o cuidado de eu dizer numa Assembleia de Freguesia, e aliás tudo aquilo que eu direi aqui nesta entrevista é tudo público, ou tem sido dito em público, embora nós em Monte Córdoba, primeiro porque não tem sido muito publicitado as Assembleias de Freguesia, e as pessoas não aderem, as pessoas não vão, as pessoas não ouvem, e depois o que é que se ouve? É aquilo que se conta no café, e cada um conta à sua maneira. Daí que aproveito também para convidar as pessoas que se derem a oportunidade de ouvir esta entrevista para aparecerem. Efetivamente, a nossa junta de freguesia não tem grande espaço, a sala não tem muito espaço, normalmente estão lá 2 ou 3 pessoas, mas se tivesse meia dúzia delas ou 10, poderiam perfeitamente ouvir, e se aparecesse mais gente, a junta, não tenho grandes dúvidas, o Presidente da Assembleia arranjaria um espaço com mais um lugar com mais espaço para as pessoas poderem estar presentes. O que é que eu tenho a dizer? Tirando aquilo que ficou de obras adjudicadas da junta anterior, que foram feitas que foram adjudicadas quando foram as eleições, o que é que nós vemos? Vemos a limpeza, que é uma coisa que deixa muito a desejar. Vemos a nossa freguesia, quem chega à nossa terra há 25 anos a esta parte, o que é que vê? Sempre a mesma coisa. Quando aqui em 93 a 94 houve uma lista independente que ganhou as eleições, fez realmente ali algum embelezamento de volta da igreja, de frente à junta, fez aquele empadronamento das ruas, mudou-se ali algumas árvores. Na altura aquilo ficou realmente fazia algum sentido para a altura. Neste momento aquilo é aquilo que temos, como eu digo, há 25 anos ou mais. Daí que eu tenho um comércio como é público e falo com muita gente e vejo, por exemplo, os imigrantes chegam cá e que é que eles deparam sempre com a mesma coisa. Aquilo que eu vejo e aquilo que me apetece dizer e vou dizer é que efetivamente não se tem feito nada no que diz respeito ao embelezamento da nossa freguesia. Não é de agora. Estou a falar isto há 20 ou 25 anos para cá, quando se fizeram aquelas obras. A partir daí, é como eu digo, naquela altura, acho que foi muito bem pensado e ficou muito bem. Neste momento aquilo está desadequado e era preciso fazer alguma coisa. Pronto, o que é que se tem feito ali? Nada. Temos aqui, por exemplo, e é uma das coisas que eu tenho batido sempre nas assembleias que fazemos da freguesia, e já me chamaram chato, já me chamaram outros nomes baixinho, mas eu vou dizer sempre a mesma coisa. Temos a entrada, quem vem de Passo de Ferreira para São Cristo, temos uma argola aqui no Alto Hortal, aquilo está partido há meia dúzia de anos. Estamos a falar num investimento de meia dúzia de tostões. Aquilo continua uma miséria. As limpezas é uma miséria. O sistema das limpezas está caduco, os funcionários que temos da junta é os que temos. Reconheço que se calhar é impossível eles conseguirem fazer a limpeza em toda a freguesia. Tenho reparado, às vezes eles vão ao couto e quando vêm o couto para cima, quando chega à igreja já era preciso ir outra vez para baixo, mas tem o resto da freguesia para fazer. Havia realmente aqui há uns anos atrás em que passavam 2 ou 3 vezes no caminho, agora passam 1 e mal. Nós vemos terrenos que estão aí, estradas, que às vezes aquilo parece mais um jardim, e eu usei este termo na última Assembleia, parece mais um jardim do que propriamente uma rua. Temos em Valinhas, aqui há uns anos, houve um projeto com um apoio europeu, onde se pôs lá, fez-se umas pontes, pôs-se uns cestos, pôs-se ali umas coisas, uns melhoramentos que se fez, que eu acho muito bem feitos. No entanto, aquilo não se fez nada, nem sequer para manter. Acabou por, conforme foram destruídos, foram acabando. Temos no Couto, tem um muro no Couto, que aquilo é um investimento de menos de 500 euros. O muro está caído há mais de 3 anos. Desde que eu não ando a fiscalizar, mas sempre passo lá, olho para aquilo e até
vizinho de um indivíduo que faz parte da Assembleia da Junta, pede uma cunhada, e aquilo, estamos a falar de investimentos de pouca monta. Temos no Couto, que para mim é uma coisa grave, digamos assim, que é a saída da Rua do Cerrado, que vem sair à estrada principal. Nós temos ali uma zona industrial em que já tem lá vários pavilhões, muitas empresas estão a construir novos pavilhões. Aquilo não se faz nada. Perdoa-me a expressão, mas é exatamente isto que me ocorre. Isto é uma vergonha. Aquilo ali tinha que haver. O que é que acontece? No plano de atividades nem sequer isto aparece. Outra coisa que para mim me incomoda, até porque nasci em Redondo e aquilo diz-me alguma coisa, e o meu padrinho era de Cabanas, eu ia muitas vezes, passava muitas vezes naquela estrada em miúdo, é a estrada de Redondo a Cabanas. Não estou aqui a defender que aquilo é urgente fazer, pavimentar, só acho uma aberração aos anos que aquilo está ali, nem sequer aqueles indivíduos que têm terrenos ali têm acesso àquilo, porque aquilo, entretanto, nem bicicleta lá se consegue passar, aquilo, nem a pé, porque aquilo estamos a falar também num investimento pequeno, em que passava ali uma máquina, pelo menos ter ali a estrada, porque é uma estrada com número, é uma estrada que está ali abandonada há montes de anos. Uma das coisas que nós reivindicávamos e que também continuamos sem ter, que é o multibanco. É uma das coisas que eu vejo aqui também no comércio, muita gente chega aqui, o multibanco não tem dinheiro. As pessoas de Monte Córdoba, para fazer compras em Monte Córdoba, para pagar com dinheiro, para ir ao multibanco, tem de ir a Paços de Ferreira, nunca temos. A Junta de Freguesia, o que é que fez neste espaço? 3 anos, ainda não tentou convencer um banco que era preciso pôr uma caixa de multibanco nas bombas de gasolina, na Junta de Freguesia, que ela agora lá em obras. Num sítio qualquer, arranjar outro lugar, a ver ali alguma coisa que se tivesse feito. Tinha que haver um sítio para se fazer, para as pessoas não terem que se deslocar. Outra das coisas também se tem feito, e deu uma polémica bastante grande, pelo menos o ano passado, e penso que o Jornal Cordovense também publicou isso, que é as estradas que nós temos em terra, que é a estrada de Barreiros, em que a Junta vai compor a estrada no mês de dezembro. É óbvio que se deita a terra numa poça de água, o que é que aquilo dá? É lama, fica pior que o que estava. Portanto, isso aí é preciso ter alguma perspicácia, é preciso perceber, e eu reconheço que eles nessa área não estarão muito à vontade, mas as estradas têm que ser reparadas no mínimo no outono, que é para quando chegar ao inverno ter alguma compactação para que não se crie a lama. Tudo isto, que é aquilo que nós notamos que é um falhanço muito grande. Agora, comparando com aquilo que era o programa eleitoral desta Junta de Freguesia, nós vemos o que é que dizia o programa eleitoral. Era um pavilhão de ginásio desportivo, era o sintético campo de futebol, era a Feira das Tasquinhas, era a Estrada de Espinheiros à Assunção, era a Estrada de Barreiros e era a Estrada de Barreiros a Cabanas. Isto só para falar nas obras emblemáticas. A um ano das eleições, como disse muito bem, o que é que nós temos feito disto? Zero. Não ouvi, mas disseram-me que a Sra. Presidente da Junta, no jantar dos idosos no Natal, disse que daqui a alguns dias íamos ter as máquinas a trabalhar, a fazer grandes obras. Continuamos sem ver grandes obras. Questionei-a na última Assembleia, disse-me exatamente a mesma coisa. Continuamos a ver tudo parado. Muito sinceramente, eu não sou defensor, não fui e nunca serei de fazer as obras antes de 5 minutos das eleições. Eu acho que o mandato é de 4 anos e efetivamente não sei o orçamento que a Junta tem, porque eles fazem o favor de não nos informarem, nós como não adivinhamos, não sabemos. Não sei se efetivamente vai acontecer alguma obra destas. Agora, aquilo que eu sei é que até à data de hoje ainda não está nada feito. O que é que temos assistido? A uma obrazita de um morador ou outro. Neste momento, por exemplo, estamos aqui a fazer entrevistas, está-se a fazer uma obra em Santa Luzia, uma obra que tem mais ou menos 50 metros de comprido, para servir uma casa. Portanto, aquilo que nós temos visto é efetivamente isso, é servir um morador, é servir uma pessoa.
por ser em Santa Luzia, é por ser o Sr. Carvalho, é em Redondo, é por ser não sei quem, não sei. Agora, aquilo que eu tenho visto, e pensem o que quiser daquilo que eu estou a dizer, mas eu sempre tive isto comigo e acho que vou pedir a Deus que me mantenha sempre assim a dizer aquilo que penso e que acho que está mal. Portanto, ainda há dias fez uma obra em Redondo, ou fez o princípio de uma obra em Redondo, em que diz que são 2 ou 3 ruas. Não se teve o cuidado de fazer o alargamento. Já se alagaram algumas estradas, algumas ruas aqui em Monte Córdoba, que estavam o pavimento em condições por ser estreitas. E agora estamos a pavimentar obras que não passam para pelo outro, e para passar um com muito cuidado. E depois o que é que acontece? Até que digam que tem 2 ou 3 ruas. Agora, aquilo acabou, a estrada acabou, os cubos acabaram e a estrada ficou por concluir. Tem a Rua da Presa, aquilo parou. Eu fiz a pergunta, mas aquela rua, aquilo é da Câmara. Isto, penso eu, que devia ter sido negociado com a Câmara antes de se ter feito, para efetivamente, ao concluir, para que ficasse toda a gente contente. O que é que se vê? Foram servidos meia dúzia de moradores e 3 ou 4 ficaram ali com um caminho exatamente conforme estava, cheios de terra, cheios de pó. Porque o que é fácil, eu vejo muita gente às vezes reivindicar para isto e para aquilo, porque não sabe o que é viver num lugar onde todos os dias tem trânsito a passar e que não podem ter uma porta aberta, uma janela aberta, não podem ter nada. Portanto, isso é falta de qualidade de vida. E eu digo que nisto aqui, ao não ter concluído a obra, é falta de visão de quem gera junto. Na apresentação da sua candidatura no Largo Monsenhor Moreira Neto, eu recordo-me que prometeu lutar por trazer para a freguesia uma caixa multibanco, já falou nela, um posto de CTT e também um espaço cidadão. O espaço cidadão parece que vai ser uma realidade no próximo mês, parece que vai ser inaugurado no próximo mês, estão a decorrer algumas obras. No entanto, vai funcionar com um horário bastante reduzido. Concorda com a localização do espaço e também com o horário? Com certeza. Ainda bem que coloca essa questão, porque efetivamente nós, o grupo de 4 que somos, que representamos o Partido Socialista, abstivemos-nos em relação à loja do cidadão. E abstivemos-nos porquê? Porque entendemos, ou o projeto que nós tínhamos efetivamente não era este, era termos uma loja de cidadão a trabalhar de uma forma diferente. E então eu fui questionado pela senhora Presidente da Junta, que me disse que se eu estava a pensar bem, porque quando chegasse à Câmara eles iam ver a ata e iam ver que eu defendia a loja de cidadão e que afinal nos abstivemos. E isso não tem problema nenhum. Primeiro, porque eu não estou aqui para defender o que a Câmara pensa, estou aqui a defender o que eu penso, estou aqui a defender o que eu acho melhor para Monte Córdoba. E o que é que eu acho? Que havia todas as condições em Monte Córdoba para nós ter uma loja de cidadão sem acarretar grande despesa para a Junta. Portanto, e o que é que eu vejo nisto? Primeiro, a sede da Junta, como sede da Junta, já deixa muito a desejar. Se pusermos lá mais a loja de cidadão, ainda vai mais deixar a desejar, porque o espaço é efetivamente pequeno. E segundo, nós vamos ter uma loja de cidadão a funcionar 3 horas, neste caso para aí umas 9 horas por semana, 3 horas à quarta-feira e 5 ou 6 horas ao sábado. E esse não era um projeto. O que é que eu queria para Monte Córdoba? O que é que nós, a nossa lista, defendia para Monte Córdoba? Era ter uma loja de cidadão a funcionar 9 horas por dia sem ter despesas. O que é que isso iria, e passo a explicar, o que é que isso iria, e o que é que poderia, o que é que tínhamos que fazer para isso acontecer? Era, efetivamente, fazermos um acordo com uma associação que tivesse alguém permanente na Secretaria e essa pessoa pudesse fazer o trabalho que está efetivamente a fazer e mais o da loja de cidadão, que nem tanto irá ser. Agora, nós termos uma loja de cidadão em que a pessoa só pode tratar das coisas dela à quarta-feira, agora imagine, eu preciso de renovar a carta na segunda-feira. Tenho que esperar para a quarta, é óbvio que eu me vou deslocar na mesma. Portanto, isso vai acarretar despesa. O que é que eu acho? É que isso não vai funcionar. E amanhã, o que é que vai acontecer? O que é que eu prevejo? Que é para arranjar mais um emprego ali para alguém através da Junta. O que é que isso nos vai levar? É ao fim do ano, mais um caminho ou 2 que podíamos fazer, que vai cair num ordenado para alguém. Portanto, não tenho nada contra a loja do cidadão,
Foi efetivamente isso que eu disse. Agora, se me perguntar se eu concordo com o funcionamento, não concordo, e essa não era a forma que eu tinha pensado. Eles é que mandam, eles é que decidem, eu só tenho que respeitar. Agora, a minha opinião é a minha opinião, já não ter-se. Eu coloquei esta questão à Presidente de Junta e eu coloquei no sentido que, além de ser reduzido, acaba por ser um horário possível, porque o sábado à tarde provavelmente vai trazer a Monte Carlo algumas pessoas das freguesias vizinhas e vai ali também entupir o serviço, não é? Com certeza. Já é pouco. Se as pessoas de fora começarem a recorrer aqui, Ali. a Junta mostrou abertura para depois, se fosse necessário, Com certeza, não sei. Isso aí foi aquilo que eu disse, e efetivamente o que é que eu vejo? Já aquilo que eu disse há bocadinho, é que eu acho que não faz nenhum sentido este horário, e aquilo que eu vejo é amanhã, para satisfazer os anseios das pessoas, ou as necessidades das pessoas, é alargar o horário. Mas agora você veja, com o orçamento que a Junta de Freguesia tem, se puser ali mais um ordenado de uma pessoa efetiva durante um mês, você está a ver que o orçamento lá vai. Portanto, se nós fazemos pouco, vamos passar a não fazer nada, entre aspas. É inegável que a freguesia de Monte Carlo precisa de muita coisa, muitos caminhos e outras obras. Se fosse Presidente de Junta, quais seriam as suas prioridades? As minhas prioridades, não tenho nenhuma dúvida, assumi isso e assumo sem nenhum problema. Acho, e permita-me aqui esta pequena introdução, acho que foi um grande erro, na minha opinião, grave, o investimento que se fez na estrada de volta da Capela de Valinhas. Aquilo não é uma estrada, aquilo é, para mim, é um parque de estacionamento para o dia da festa. Aquilo, os cubos estão lá, ninguém os pode tirar, como é óbvio, estão ali, não se faz uso. Na minha opinião, aquele serviço que foi feito ali, o investimento que foi feito ali, deveria ter sido feito, na minha opinião, na estrada de Espinheiros a Assunção. Se eu fosse Presidente da Junta, é óbvio que o primeiro investimento que eu pudesse, como é natural, a primeira obra, não tenho nenhuma dúvida que seria essa, em termos de obras de grande monta. Tem depois a estrada de Barreiros, também seria uma prioridade, a estrada de Barreiros a Cabanas. Em termos de obras de rodovia, era isso que ia fazer. Aquelas pequenas obras que se estão a fazer, que se vão fazendo, são circunstâncias de momento. Agora, como obra grande, seria isso. Mas, também já agora aproveito para dizer isto. O que é que eu acho? Para além dessas obras grandes, é um bocado aquilo que eu disse no início. Nós precisamos de um embelezamento da nossa terra. Nós precisamos que os forasteiros, as pessoas que vêm de fora, que chegam a Monte Carlo e vejam que há aqui alguma coisa de diferente. Quem vem de fora, os nossos imigrantes, as pessoas que nos visitam, vêm este ano, vêm para o ano e vêm para o outro ano. Se veja, nós ouvimos toda a gente ouve falar nas quedas da Fervença. Eu já disse isto 1 milhão de vezes na Junta de Freguesia. Nós não temos uma indicação que diga quedas da Fervença. Não temos nada a publicitar as quedas da Fervença. A sinalização que temos, nós temos, neste momento, uma sinalização que tinha a indicar aqui então São Fins, São Tomé de Negrelos. A placa está caída, desde que houve eleições até hoje, a placa está caída, não era por sinais novos. Aquilo são 2 parafusos, meu amigo, passa lá, os indivíduos da Junta passam lá todos os dias. Aquilo é levar uma chave e chegar ali para 2 parafusos e apertar ali, está ali. Até já me disseram que o secretário que levou aquilo. O que é que eu acho? É que isto é falta de gosto. A nossa freguesia, para além destas obras, que são obras de pessoas que eu respeito, e vou-lhe ser muito sincero, admira-me a paciência dessas pessoas, tenho conversado com elas algumas vezes, e não passo lá de propósito porque tenho gosto no meu carro e é muito difícil lá passar, mas reconheço os sacrifícios que estas pessoas têm. No mínimo tenho que o lavar todas as vezes que saio e em segundo lugar, eu faço ideia quanto é que eles gastam em amortecedores por ano para aquilo. Valha-me Deus. Eu, por acaso, um morador, falar nisso, um morador da Rua de Barreiros, convidou-me outra semana a passar lá e realmente o senhor tem ali uma luta todos os dias para chegar a casa. Eu convidaram-me para ir lá no inverno, não posso dizer se foi em dezembro, janeiro ou fevereiro, que eles deitaram lá um bocado de terra
E aquilo, valha-me Deus, aquilo, um carro, se metesse lá um carro no meio, um carro que não tivesse estar só nas 4 rodas, não saía, pura e simplesmente. Portanto, aí eu há bocadinho disse, até em termos de arranjos de caminhos, é preciso ter algum cuidado para reparar com o tempo, para quando chegar à altura aquilo está compactado, para que isso não aconteça, porque infelizmente aquilo que temos assistido é isso. Na nossa página do Jornal Cordobense, no Facebook, e já que estamos a falar de ruas, as ruas mais reivindicadas são sempre as mesmas, que é a Rua da Becha, em Quinchães, e também a Rua 31 de Dezembro, em Cabanas. São duas ruas pequenas. O Sr. Presidente junto a nós disse-nos que havia ali, na Rua da Becha, uma situação por causa das águas, que estava à espera de um parecer favorável, e na Rua de Cabanas, na 31 de Dezembro, que havia ali um desentendimento entre os moradores. Acho que seria fácil mediar esse conflito, digamos assim, e resolver o problema de uma vez. Eu não vou dizer que seria fácil ou difícil. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Enquanto nós não der o corpo ao manifesto, nunca sabemos se é fácil ou se é difícil. Na Rua 31 de Dezembro, sei, e na altura das eleições tive cuidado de passar lá, e também ouvi algumas versões, e falei inclusivamente com uma das pessoas que digo aqui o nome, que é o Armindo, que é um dos que, pronto, interessado de uma forma ou de outra, ou interessado para ele, ou desinteressado dos vizinhos, que é certo é que existe ali um equívoco. O que é que eu acho? É que a Junta de Freguesia, acima de mais, tem que tentar mediar, sentar as pessoas e ver qual é o melhor. E não sei, volto a dizer, não vou dizer que se fosse eu amanhã que estava resolvido, porque não sei, a informação que eu tenho dada pela Junta, porque já questionámos isto na Assembleia, é que existe um processo em tribunal, que aquilo está, sinceramente não conheço aquilo, a informação que tenho é esta, acredito que não seja fácil, mas acredito que se houver empenho tudo é possível, é preciso juntar as partes e tentar resolver. O que diz respeito à Rua da Brecha, sei que existe um conflito já há alguns anos, já vem da Junta anterior, sei que existe lá alguns estragos, inclusivamente, que tem um muro caído da Quinta de Linhares, que é por isto que é conhecida, tem lá um muro caído já há bastantes anos. Já questionámos o Presidente da Junta nesse sentido, ela já nos disse 2 ou 3 versões sobre isso. Reconheço que não seja fácil. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, se fosse Presidente da Junta e não conseguisse mediar o problema a 100%, tenho a certeza de uma coisa, é que pelo menos remediava aquilo com algum melhoramento para as pessoas que lá passam todos os dias, porque o que eu acho que não é razoável é não termos um acordo final é uma coisa, e outra coisa é o abandono final. O que é que eu vejo? Uma vez que não há acordo para se fazer aquela parte para baixo, a outra parte de cima, aquilo é uma bandalheira, você vai passar lá, aquilo há coisas que aquilo nem parece da freguesia. Há lugares que não sei porquê, mas efetivamente ali acontece, não se vê arranjo nenhum nisso. Em termos de acordo, é como eu digo, não vou estar aqui a dizer que amanhã fazia, porque efetivamente sei que se as coisas vão para tribunais, às vezes não é tão fácil como nós desenhamos. Sinceramente, a minha opinião é esta. Agora, pelo menos um melhoramento daquilo que está lá, às vezes eu já fui lá algumas vezes e aquilo que nós vemos é quase impossível conseguir passar lá. Não sendo eu natural de cá, já ando por cá quase há 30 anos e recordo-me que a freguesia de Monte Calvo era das poucas que se podia orgulhar de ter uma farmácia, um posto de saúde e também uma dependência bancária. Neste momento já perdemos tudo, conseguimos recuperar a farmácia. Já foi há alguns anos, mas acho que naquela altura foi feito tudo o que era possível para que não tivéssemos perdido essas duas valências. É assim, a vida é feita de ciclos e efetivamente houve um ciclo, se calhar favorável, mas na minha opinião, e sei que quem nos está a ouvir vai dizer, já está ele com a dor de cotovelo a defender o Arminho. Não tenho nenhum problema em defender e em dizer, até porque nunca fiz parte da lista, mas fui dos primeiros a apoiar, fui um dos que andei a pedir dinheiro na freguesia para comprar a máquina do Alcatrão e tenho um orgulho muito grande de ter pertencido a esse grupo, não fazendo parte diretamente das listas, como digo. A nossa freguesia, houve ali uma altura melhor,
para sintetizar, a seguir ao 25 de Abril, tivemos dois presidentes da Junta, foi aqui o Sr. António Lopes Meireles e o Sr. Manuel Monteiro de Cabanas, em que se fez alguma coisa, fizeram-se algumas estradas com grande valor para a freguesia, que foi o caso da estrada de Cortinhas, da estrada de Quintão, que se fizeram com algum valor. A partir daí, começaram a entrar noutras gerações. Portanto, a geração que veio depois do Armindes é uma geração mais nova, do Sr. Lopes e o Sr. Monteiro, e com outra perspectiva. E aí, então, a nossa freguesia, como é óbvio, com muito apoio, o apoio de muita gente, a nossa freguesia transformou-se. A nossa freguesia ficou mais bonita, ficou mais acessível, tivemos, como eu digo, também a altura era mais propício aos negócios, montou-se a agência bancária, a farmácia, portanto, tudo isso foram investimentos que na altura foram possíveis e rentáveis. Reconheço que depois de determinada altura as coisas começaram a descambar, digamos assim. Não vou culpar aqui o Presidente da Junta por ter perdido o banco, ou por ter perdido a farmácia, ou por ter perdido o posto médico. O que é que eu acho? É que nós, para além disso, que é emblemático, perdemos muito mais coisas. A nossa freguesia perdeu a alegria, a nossa freguesia perdeu aquilo que havia, que era a união. Nós construímos, quando se construiu a Associação Humanitária, foi facílimo construir. Aquilo custou uma pequena fortuna. Quando se fez o campo de futebol, conseguiu-se fazer. Porquê? Porque toda a gente ajudava. Ninguém pensava que fulano era do partido A ou do partido B. Estava lá fulano, era uma pessoa de categoria, fez um bom trabalho, vamos ajudar. Portanto, e hoje não. Hoje o que é que se vê? É se estiver o Zé e o Armindo, aqueles gajos são os gajos a bater porque os gajos são de não sei o quê. Portanto, eu sei, e isto aqui é uma pequena parte, mas é uma situação que acontece. Um dia qualquer está um grupo a fazer um convívio na Associação Humanitária e quando alguém pediu para dar €1 cada um, porque estavam lá a ocupar o espaço para ajudar a Associação Humanitária, houveram dois indivíduos que por acaso até já fizeram parte da direção e levantaram-se para me dar €1. Porquê? Não é para a Associação, posso estar lá o Zé ou estar o Armindo. Ora, o que é que eu digo? Pessoas, isso são mentes, na minha opinião, são mentes tacanhas, porque a associação nem é minha, nem é do Armindo, nem a Junta é da Andreia, nem é as instituições, são as instituições. E as pessoas passam, e depois eu fico com melhores recordações ou piores recordações. Neste caso que está a falar, na Junta desse tempo ficaram boas recordações, é como eu digo, revolucionou-se naquela altura aquele centro da freguesia que ficou bonito para a altura. Neste momento era preciso fazer mais alguma coisa. O que é que não existe? É se um pede para aqui só porque foi concorrente pelo partido. Não é um adversário, é um inimigo. E enquanto Monte Córdoba pensar assim, Monte Córdoba vai ser sempre isto. Pá, está ali fulano, eu não colaboro porque é fulano. Porque esqueceram-se que fulano, o que é meu, não é a Associação Humanitária, nem é a Memória Afável. O que é meu é a minha casa, é o meu negócio, é a minha vida, é a minha família. Aquilo é uma passagem. Antes de mim passaram outros e a seguir a mim vão passar outros. E depois os atos ficam com quem os praticam. E é aquilo que nós vemos. Há pessoas que se prestam e fazem um bom trabalho, há pessoas que não se prestam e fazem um bom trabalho. O que é que eu penso da freguesia de Monte Córdoba em concreto? É que a freguesia é como a nossa casa. De vez em quando precisa de lavar a cara. Eu, na minha casa, em 30 anos, já fiz obras 40 vezes. E na nossa freguesia é igual. Nós precisamos fazer alguma coisa para cativar as pessoas, para trazer as pessoas de fora para aqui, para que as pessoas se sintam bem na nossa terra. E anunciar, indicar onde temos realmente um espaço de lazer, onde as pessoas possam fazer, tentar explorar aquilo que temos que é nosso. E, infelizmente, nestes últimos anos não tem acontecido. Pelo menos uma vez por ano, o São José Maria e os restantes elementos que compunham a sua lista visitam a freguesia. Eu já acompanhei algumas vezes a vosso convite. As coisas que estão mal têm sido compostas ou continuam na mesma? De ano para ano. Aquilo que eu disse há bocadinho, tem um muro no culto que há 3 anos é a mesmíssima coisa. Passo lá, está sempre o muro caído. Estou a falar num investimento de meio dos questões. O que é que eu reivindico aqui, entre aspas, aquilo que eu acho que é um desleixo da Junta? É aquelas pequenas coisas que nós conseguimos fazer com pouquíssimo dinheiro, quase como a nossa mão de obra, que é a questão do embelezamento aqui desta argola do alto total, que é uma coisa que custa meia dúzia de tostões.
É uma falta de gosto que quem lá está não faz. Aquilo abre ali todos os anos um buraco. Eu já dei uma solução, mas achava que não era a melhor. Está o buraco aberto. Todos os anos têm de fazer a mesma coisa. A argola, substituir uma argola custa 5 euros, 10 euros. Quer dizer, estamos a falar de uma coisa que os conteneiros podiam perfeitamente fazer, as limpezas. Portanto, aquilo que eu vejo e aquilo que o senhor acompanhou-nos, portanto, se formos ver as lacunas, e disse isto na última Assembleia à Presidente da Junta, em relação à sinalética das quedas da freguência, eu consigo ir lá bem. Felizmente eu conheço a freguesia de Monte Corvo toda. Eu vou bem ao Couto, eu vou bem aos sítios todos. Eu reivindico para as pessoas que vêm de fora. Pronto, aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo, e o senhor tem-nos acompanhado nestas nossas visitas, ainda o ano passado teve cuidado até de publicar algumas fotografias, aquilo que nós vemos, não sei se é por ser reivindicado por nós, aquilo que nós vemos é que, efetivamente, e estou a falar naquelas coisas de pouca monta, estou a falar num investimento que se calhar com 5.000 euros conseguíamos dar outra imagem dessas coisas que estão caídas, conseguíamos fazê-lo. Não fazem, não posso obrigá-los. Agora, eu sei que eles ficam todos chateados quando eu falo nisto, mas é óbvio que eu vou, e até ao fim do meu mandato para aquilo que foi mandatado, irei falar sempre daquilo que eu achar que está mal. Naturalmente, a bancada do Partido Socialista apresenta propostas. Alguma vez essas propostas foram aprovadas pelo Executivo? Não, nunca houve nenhuma proposta que nós apresentássemos e que tivéssemos o apoio da bancada. Nós, normalmente, posso dizer, houve, em termos de votação, já houve em relação ao cemitério, houve ali uma situação em que nos foi dito que era preciso tal. Nós votamos favoravelmente, temos deixado a Junta trabalhar as contas ao fim do ano, temos-nos abstido porque são contas difíceis de estar a analisar, não vamos estar ali a analisar ao pormenor. Como é que é dizer, em termos de gestão da Assembleia, não é aquele ambiente de cortar à faca. Agora, efetivamente, aquilo que nós propomos nunca é aprovado. Se tivesse ganho as eleições em 2017, o que é que teria feito de diferente do que o Executivo atual fez? É assim, o que eu teria feito de diferente, aquilo que eu nunca teria feito, há aqui 3 ou 4 coisas que eu tenho que mencionar. E isto não quer dizer, e salvaguardo isto no início, que tenha havido aqui uma ilegalidade. Mas a mim ensinaram, desde miúdo, que não é só selo, às vezes também é preciso parecê-lo. E o que é que acontece? Há aqui 4 situações que para mim são lamentáveis. Volto a dizer, não quer dizer que sejam ilegais, mas são lamentáveis. E passo a dizer, a primeira foi a admissão da empregada da Junta, da senhora que está a fazer o secretariado da Junta, que é filha de um elemento da lista e que, pura e simplesmente, eles precisavam de uma pessoa e foram buscar a Cristina, anda cá, tu és a nossa funcionária. Eu, se fosse Presidente da Junta, aquilo que eu faria era um concurso público e iria ser escolhida. Não quer dizer que não fosse ela, agora ia ser escolhida aquela que melhor estivesse, que melhor posição tivesse para esse trabalho. Infelizmente, eles não entenderam assim, é como eu digo, a lei prevê isso, mas eu nunca o faria. A segunda questão, para mim, e que é grave, volto a dizer, não estou a dizer que seja ilegal, mas que é grave, foi a venda de um penedo ao empreiteiro que faz todas as obras da freguesia, ou ao filho do empreiteiro, o nome que está lá é o filho do empreiteiro. Há um penedo em Cabanas num aninho e em que o fulano apresenta uma proposta para comprar o penedo. Não estou aqui a dizer que o penedo foi caro, foi barato, ninguém pode dizer se foi caro ou foi barato. O indivíduo apresentou a proposta não ultrapassava aquilo que é permitido por lei vender e a Junta vendeu, pura e simplesmente. O que é que acontece? Aquilo que eu pergunto, havia alguém que dava mais? Não tínhamos necessidade de fazer. Se fosse eu, teria havido uma haste pública e o senhor até podia ter comprado o penedo mais barato. Agora, o que é facto é que teria sido claro.
A terceira questão é a Rua de São Gonçalo. É uma questão que tínhamos a rua feita, era estreita, toda a gente sabe, mas ainda agora acabámos de concluir um redondo, se calhar mais estreita que aquela. E nós, ao passar lá, o que é que vemos? Um melhoramento enorme naqueles muros dos terrenos daquelas pessoas que ali estão. Em termos de serventia, eu quando aquilo começou a ser feito, até imaginei para mim, se eles certo vão cortar metade da capela, que é para o caminhão entrar para um lado e descer pelo outro. Portanto, acabei por verificar, e ainda bem que não se lembraram de cortar a capela, mas o que é certo é que aquilo ia um quadro ligeiro e passava. Agora vai um caminhão até a capela e tem que vir de marcha atrás porque não passa. Portanto, o que é que nós remediámos ali? Zero. Fizemos ali um investimento, segundo aquilo que eu questionei a Sra. Presidente da Junta, e ela me disse, seria na ordem dos 10 ou 12 mil euros. E esse dinheiro, na minha opinião, seria muito mais bem emprego em fazer umas casas de banho em Pereiras, que ainda há dias esteve lá o convívio do Partido Comunista de São Tirso, e infelizmente as pessoas para fazer xixi, um homem ainda se põe atrás de um carvalho, uma mulher vê-se lá, grega, para conseguir fazer isso. E depois, ainda pior do que isso, é que fez-se a obra, já há mais de um ano que a obra está feita, tem lá 3 ou 4 postes, estão lá as bandeiras. Se tempo de campanha eleitoral, até imaginava que fosse para lá por umas bandeiras ou da festa, mas como infelizmente nem se conseguiu fazer a festa, continuam lá as bandeiras. E eu questionei isto na Sra. Presidente da Junta, ela disse que não sabe mais o que é que há de fazer. O que é certo, e aquilo que eu sei, que é uma freguesia, a Rota Emérito está a construir uns prédios ali em Espinheiros, e de um dia para o outro mudaram lá uns postos. Não sei o que é que tem a ver, mas sei que efetivamente, e aqui, minha casa vier aqui, mudar os postos com alguma facilidade. Por última, e esta é aquela que me está aqui mais atravessada, é que é a Rua Joaquim Ferreira da Silva, que é feita aqui, como foi proposto à Junta, era uma rua do hospital, mas a rua efetivamente é de Redondo, é junto ao restaurante na Centro de Lessa. Foi apresentado à Assembleia a rua com o nome que era para fazer, para pôr lá um nome de um benemérito, para o reconhecimento de uma pessoa que fez muito para a freguesia, que eu não tenho dúvida que assim seja, até porque era meu sogro. Nós votamos contra. E eu quero que isto fique claro, porque sei que depois é como eu digo, vão poucas pessoas à Assembleia, e depois aqueles que vão mais vezes ao café são os que têm razão. E eu, como não vou muito ao café, nunca tenho razão. E então eu passo a explicar o que é que aconteceu. Pronto, o que foi proposto foi fazer a rua e pôr o nome. E o argumento que era para fazer a rua é que era para revitalizar a zona industrial daqui do local. Portanto, só quem não conhece aquilo é que pode ter uma ideia diferente. Eu, desde a primeira hora, votei contra. A pessoa que apresentou a proposta, ou uma das pessoas que apresentou a proposta, é dono do terreno, é um dos interessados, é um membro da Assembleia de Freguesia e votou favoravelmente a proposta. Eu disse aquilo que me ia na alma, que achava que estava errado, muito, muito mais, sendo que uma pessoa vota em benefício próprio. Conclusão, a votação foi feita, foi aprovada e passou. Na reunião seguinte, na Assembleia seguinte, não estava na ordem de trabalhos, mas a mesma pessoa voltou à carga e disse, afinal eu pensei, e eu não quero votar, apresentamos isto. Eu disse, não é legal, porque não está na ordem de trabalhos, não podemos fazer. O Sr. Presidente da Assembleia entendeu por bem pôr a Assembleia se votava ou não, como eles têm a maioria, puseram que se votava, fez-se então a votação e fizeram e ficou aprovado. Pronto, ficou então aprovada a rua e o nome. Eu quero que isto fique bem claro, eu votei contra a rua e neste caso o nome foi por inerência. E agora o que é que dizem? Ele põe nome contra o nome do sogro. As pessoas podem dizer o que muito bem entender. Toda a gente sabe a relação que existia entre mim e o meu sogro, felizmente. Tenho zerinho contra o nome, contra a homenagem. Agora, o que eu não ando aqui é para fazer favores a quem acho errado. Acho que não faz nenhum sentido. Aquilo não tem jeito nenhum de zona industrial. Aquilo é um favor que se fez às pessoas que têm os terrenos
tem os terrenos atrás, e isto comigo seria impossível. Depois, e para rematar a mesma coisa, o proprietário do restaurante publica uma fotografia em que diz melhoramento do nosso parque de estacionamento. Tem lá os passeios do restaurante e tem a rua em si, que neste caso será a estrada. Ele publica aquilo como parque de estacionamento. Eu vejo lá uma placa, Rua Joaquim Ferreira da Silva. Na última Assembleia Geral, a Sra. Presidente da Junta não nos disse se efetivamente quem é que tinha feito a rua, se tinha sido o dono do restaurante, se teria sido a Junta. Ainda não sei, vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas basicamente, aquilo que eu nunca teria feito de certeza absoluta era isto, porque a mim habituaram-me a estar na vida com a cabeça levantada e não estar na política para ser favorecido a fazer favores. Quando vim para a política, vim porque achei que era possível fazer alguma coisa mais para a nossa freguesia. Nunca estive na política nem para arranjar emprego para mim, nem para os meus filhos, nem para arranjar mais uma rua para passar pessoa. Totalmente contra essas coisas. E estamos na reta final, e para fecharmos aqui este capítulo da política, como é que é o relacionamento entre o Executivo da Junta de Freguesia, a bancada do PSD, da coligação PSD, CDS, PP e a bancada do Partido Socialista? A nossa relação pessoal é boa, é muito boa. Tenho que dizer isto porque se não dissesse faltava a verdade. De todo o Executivo, a pessoa que mais me respeita é a Sra. Presidente da Junta. Tenho muito respeito por ela e reconheço que ela que me respeita, gosto mais ou gosto menos, institucionalmente, respeita-me sempre que eu questiono, procura-me esclarecer, não tenho nenhum problema. Tenho com o tesoureiro, com o secretário, uma relação das melhores. Reconheço que o tesoureiro vou utilizar o termo, engole-me bem, e o secretário engole-me mal para caramba, porque ele reage mal quando eu critico. Mas eu, quando critico, não critico as pessoas, eu critico os atos, e estou lá, fui eleito, e com todo o direito, já eu disse a ele, e com todo o direito, e até ao fim desta legislatura, irei sempre reivindicar aquilo que eu acho que é melhor para a freguesia. Não sei se vai fazer mais alguma pergunta ou não, só queria aqui acrescentar isto. No meio disto tudo, e depois desta retrospectiva que fizemos, aquilo que mais me espanta e que me entristece verdadeiramente é que, quando eu questiono a Junta, o que é que eu vejo? Depois destas obras não feitas, deste trabalho não feito para a freguesia, aquilo que eu vejo neles é um orgulho imenso por aquilo que têm feito. Portanto, ainda é o que me entristece mais, porque se, efetivamente, nós chegasse lá, ainda na última Assembleia, quando eu questionei, e eu disse-lhe a eles, daquilo que vocês prometeram, aquilo que está no vosso caderno eleitoral, para aquilo que vocês têm feito, vocês não fizeram 10%. Mas se nós fizermos bem as contas, eles não fizeram 3%. E eles acharam aquilo escandaloso. Mas isto é fácil, somarmos quanto é que custa um pavilhão desportivo, um sintético, a estrada de Cabanas, a estrada de Reis, e as obras têm sido feitas. E eu acho que não ficava nada mal. Efetivamente não existe obra. Olha, nós não conseguimos, ou por este motivo, ou por aquele, ou não fizemos, mas ainda vamos fazer. Agora, o problema é que eles ficam chateados quando eu coloco a questão. Mas a realidade só é uma, não há duas verdades, só é uma. Não existe obra feita e ponto. E eu tenho que questionar, foi para isso que as pessoas votaram em mim, e eu espero não os desiludir. Eu disse que era a última pergunta relacionada com política, mas eu não posso deixar de perguntar isto. Em 2021 vamos ter o Sr. José Maria Silva novamente como candidato à Junta? Como é que é dizer? Não vou fugir à pergunta, mas como sabe, e toda a gente sabe, uma candidatura é quase como um casamento, não é? O senhor pode gostar muito de uma mulher e chegar ao padre, se quer casar com aquela senhora, mas se não levar a mulher, chega lá e o padre não casa só uma. Portanto, aqui as candidaturas são assim. Primeiro, quem decide as candidaturas dos partidos são as comissões políticas. Como sabem, há uma comissão política recentemente eleita em Santo Tirso, que ainda não me convidou. Daqui até lá também ainda falta um ano. Quando chegar à altura das eleições, como tudo indica, já estarei reformado. Também preciso de gozar um bocadinho daquilo que não gozei, porque a minha vida tem-se pautado muito pelo trabalho e falta de lazer. Também preciso de gozar um bocadinho. Agora,
Não vou dizer que sim nem que não, até porque falta um ano e durante um ano muita coisa pode acontecer. A minha vida familiar também, em termos de saúde, não tem sido a melhor e efetivamente não tenho tido muito tempo. Há aqui algumas circunstâncias que eu não posso, com verdade, dizer se efetivamente sou ou não. Há uma coisa que eu lhe posso dizer: vontade não tenho nenhuma, gosto muito da política, gosto do debate, com respeito, com seriedade e pela positiva. Infelizmente, já disse há bocadinho e volto a dizer, mas aqui em Monte Córdoba, o que é que acontece? E acredito, não, tenho a certeza que acaba por retirar algumas pessoas da política. Porquê? Eu perdi as eleições porque tive menos votos, como é óbvio. A seguir, o que é que aconteceu? Tive direito a um hino, mais 2 ou 3, que era Choró Penetra, Choró Toninho e Choró Coelho. A seguir, os elementos vieram fazer com todo o direito que tinham de se manifestar porque ganharam a caravana, chegaram a uma fotografia que tinha minha no moinho, porque a minha era difícil dar-me na cara, foram lá rasgar a fotografia, e eu acho que 50 anos depois, ou quase 50 anos, depois do 25 de Abril, isso ainda a acontecer, é óbvio que me faz a mim e faz a muita gente pensar se efetivamente vale a pena passar por isto ou não. Porque é como eu lhe digo, há pessoas que vão para a política e se calhar tem acontecido no passado recente, porque a ideia deles é arranjar um emprego aqui ou ali, ou empregar o filho num sítio melhor ou pior. Eu, felizmente, é como eu lhe digo, não preciso disso. Sempre tive uma educação neste sentido, que a pessoa com quem eu podia contar sempre que era comigo, que tinha de lutar para ser independente. Felizmente, e com muito trabalho, muita dedicação e a ajuda de Deus, consegui. Eu sou independente, não preciso da política para nada, não preciso do emprego da A, B ou C para nada, e os meus filhos na mesma situação. Daí que a política, gosto muito da política, mas a política caseira, a política da freguesia, esta política que vivemos hoje, acaba por me dizer muito pouco. Há uma questão que eu costumo colocar sempre aos convidados. O que é que acham do trabalho do Jornal do Cordovense? O que é que eu acho do Jornal Cordovense? Se calhar sou suspeito a dar opinião, porque ainda há dias recebi um símbolo qualquer que eu era um fado do Jornal Cordovense, porque eu publico lá sempre o gosto. Eu acho que os jornais, todos os jornais que prestam um bom serviço, que prestam um serviço à freguesia, com alguma isenção, merecem todo o respeito. E o Jornal Cordovense, igual. Pronto, eu só achava que era errado, era o Jornal Cordovense entrevistar a Sra. Presidente da Junta, não entrevistar o líder da oposição. Acho que temos o mesmo direito, ela tem o patamar dela, eu tenho o meu patamar, e temos as nossas opiniões, cabemos os dois no mesmo espaço. E o jornal é isso, é acabar por dar a informação, aquilo que acontece. Desde que não deturpem aquilo que se passa, é sempre bem-vindo. Eu, é como lhe digo, tive lá o link de ser um dos que mais clicava, porque efetivamente acompanho, gosto muito da política a nível nacional, da política da freguesia, do concelho, acompanho e dou os parabéns pela forma como têm gerido isto e a informação que têm passado, e uma coisa que me admira, e dou os parabéns, já aproveito para isso, que é quase informação na hora. Acho que estão de parabéns. Para terminar, convido-o a deixar uma mensagem aos seus eleitores e aos restantes cordovenses, porque não deixam de ser menos por não serem seus eleitores. Com certeza. A mensagem que eu deixo a todos os cordovenses é que tenhamos fé que amanhã vai ser sempre melhor. Estamos a atravessar uma fase não muito boa lá com esta situação da pandemia. Esperemos que isto melhore. Em termos de política caseira, política da freguesia, estamos todos bem. A Junta tem a opinião deles, fazem o trabalho deles, eu faço o meu. Não estou cá para denegrir a imagem de ninguém, única e simplesmente estou aqui, e esta sim, para aqueles que votaram em mim, para não se sentirem, para se sentirem representados, porque esse foi o objetivo, e que, independentemente da Presidente da Junta ser a Andreia, ou ser o Zé, ou ser o Manel, ou ser o João, que nós de cada vez tenhamos uma freguesia melhor e que trabalhemos em prol disso, que nos consigamos unir e fazer da nossa terra uma terra de cada vez melhor. É isso. Obrigado. Muito obrigado.